Daí, minha gente, tudo certo? Entrando então um pouquinho nessa onda de fazer vídeos, né? Já tinha isso já em meu coração há bastante tempo. Então chegou o momento de eu compartilhar o que Deus tem colocado em meu coração. Deus tem me dado uma palavra referente a medo, né? Algo que está todos os dias em nossa vida. Uma palavra de Deus em Mateus capítulo 14, uma palavra bem conhecida, fala que Jesus ele anda por cima das águas. Referente a esse texto bíblico, a palavra de Deus diz que os discípulos estavam com medo porque ele não esperava a tempestade que se tornou em meio a um simples lago, né? A palavra de Deus diz que eles ficaram apavorados porque o vento batia contrário a eles, né? Que balançava o seu barco. Eu creio que eles pensavam que iriam até morrer. Pensavam, bom, esse barco não vai aguentar essa tempestade. Parecia que para nós era tão simples, mas do nada apareceu essa tempestade e o medo começou a tomar conta do coração deles. A palavra de Deus diz que então Jesus, vendo aquilo, ele vai indo à direção dos discípulos e ele diz assim: não tenham medo. No momento eles acharam que era um fantasma, de tão medo que estava no coração, o medo tomando conta da vida deles, que eles não reconheceram Jesus. Então Pedro, ele reconhece a voz de Cristo e diz: Senhor, se é você mesmo, que eu possa ir até aí. E Jesus disse: então venha. A palavra de Deus diz que Pedro, sim, ele andou sobre as águas, né? Ele escutou a voz de Deus e ele começou de Jesus e começou a se direcionar até Jesus. Mas a palavra também diz que o vento era tão forte, começou a bater nele, e ele começou a olhar para os lados, e o medo começou a tomar conta do coração dele, e ele pensou que iria morrer, e ele começa a afundar e pede socorro ao Senhor, e o Senhor pega ele pelo braço, diz: homem de pequena fé, porque duvidaste? E Jesus então, pegando ele, colocou ele no barco novamente. E assim eu vejo que somos nós passamos muitas vezes por tempestade, né, na nossa vida, e o medo começa a dominar. E a primeira coisa que eu vejo que os discípulos e nós passamos por isso, eles esqueceram quem eles eram, a identidade deles. Eles eram discípulos de Jesus. Jesus tinha dado uma missão, entregado uma missão na mão deles. E o medo tomou tanto conta do coração deles, que eles esqueceram disso. Eles esqueceram que Jesus tinha abençoado a vida deles e falado a respeito do evangelho que eles iriam pregar para as nações. Eles esqueceram disso. Por causa que o momento daquela tempestade, as circunstâncias parecia que eles iam morrer. A segunda coisa, eu vejo que eles perderam. O medo fez eles perderem as habilidades deles. Porque a grande maioria era pescador. Eles olharam assim: não, o nosso barco não vai resistir. Eles perderam sua habilidade. Eles perderam o seu modo de saber como lidar naquela situação. Porque eles eram acostumados a pegar tempestades, né, em alto mar. E ali era simples um lago. A terceira coisa que eu vejo que o medo fez eles perder também foi a visão. Porque eles não enxergaram mais nada. E o medo faz nós mesmos perder a visão, não enxergar o foco, não enxergar o alvo, que é Cristo Jesus. Mas eu tenho uma palavra para você referente a isso, que me chamou muita atenção, que Jesus disse assim: homem de pequena fé. Eu vejo que a fé, ela é muito importante em situação de tempestade, em situação de medo. Porque a fé, ela vai fazer você andar sobre as águas, como Pedro. Pedro só começou a fazer porque ele exercitou a fé. Porque a fé, ela te ajuda. O momento que o medo está dizendo assim: você não é nada, a fé está dizendo assim: você é tudo. O momento em que o medo está dizendo assim: você não vai conseguir, a fé está dizendo: você vai conseguir, você é vencedor.
O momento em que o medo está dizendo você vai morrer, você não vai atravessar para o outro lado, você não vai passar dessa tempestade. A fé está dizendo sim, sim, você será salvo e nada vai te acontecer. O momento em que o medo está dizendo assim, você vai se afogar, a fé está dizendo assim, não, eu vou te pegar pela mão. E essa fé é Jesus Cristo. E Jesus queria que eles exercitassem a fé deles naquele momento. E não foi o que aconteceu. Eles deixaram o medo dominar a vida deles. E eu te faço uma pergunta. O que está te dominando ultimamente? O medo? Ou a fé que você tem em Jesus? O amor que você tem em Jesus Cristo? E se eu quero te perguntar, o que vem te dominando ultimamente? O amor de Jesus ou o medo? Então essa palavra que eu queria te entregar, e seja dominado pelo amor de Cristo, pela fé. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem do ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então busque em meio à tribulação, em meio à tempestade, busque exercitar a sua fé, porque é isso que vai te ajudar. Só que você precisa gerar fé. E como gerar fé? Ouvir da palavra do Senhor. Amém? Essa palavra eu queria compartilhar contigo em nome de Jesus.